Eram 2 da manhã quando vi a foto da minha filha na balada, rindo com as amigas, e minha neta dormindo exausta no meu colo. Eu sou Clarice. Tenho 68 anos, viúva. Minha filha achava que eu era boba. Mal sabia ela o que eu estava prestes a fazer. Eu vivo sozinha, mas minha vida não é solitária. Gosto da minha rotina. Acordo cedo, cuido das minhas samambaias, faço meu crochê. Meu falecido marido, Roberto, sempre dizia que eu tinha a alma de um general, mas o coração de uma manteiga derretida. Clarice, você precisa aprender a dizer não para Amanda. Ele me avisou, meses antes de falecer. Na época eu ri. Hoje eu vejo que ele enxergava o que o meu amor de mãe me impedia de ver. Minha filha, Amanda, tem 32 anos, mas parece ter 15. Desde que o pai da Sofia, minha neta, sumiu no mundo, foi para o cigarro, eu me tornei a rede de segurança da Amanda. E ela testa essa rede todos os dias. A Sofia é a luz dos meus olhos, uma menina de 6 anos doce e esperta, que merece o mundo. É por ela que eu aturo as irresponsabilidades da Amanda. Ontem, a rotina foi quebrada pelo de sempre, o caos da Amanda. Eu estava terminando de coar o café da tarde quando o celular tocou, estridente. Era ela. Atendi, e a voz veio cheia de um pânico que hoje eu sei que era puro teatro. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, deu um perrengue horrível aqui no escritório. Eu não vou conseguir buscar a Sofia. Você pode ir? Eu não tenho mais ninguém. O coração de manteiga derretida, como dizia o Roberto, disparou. Claro, minha filha. Que perrengue. Você está bem? Não dá para explicar agora, mãe. Tá uma loucura. Só busca ela, por favor. Eu te ligo mais tarde. Beijo, te amo. E desligou. Nem terminei meu café. Catei minha bolsa, a chave e saí, voada. Fui correndo, o mais rápido que minhas pernas de 68 anos permitiam. O ônibus parecia que não chegava nunca. Eu, ali, de pé no ponto, pensando 1000 coisas. Será que a Amanda foi demitida? Será que brigou com o chefe? A gente se preocupa, é de mãe. Cheguei na escola no último minuto. A Sofia estava sentadinha no pátio, sozinha com a inspetora, balançando as perninhas. Quando me viu, o rosto dela se iluminou. Vovó! Abracei minha neta com força. Vim te buscar, meu amor. Mamãe teve um problema no trabalho. Ela vai demorar? Perguntou, já sabendo a resposta. Acho que sim, meu bem. Mas você vai jantar com a vovó, eu disse, e ela deu um pulinho de alegria. Fomos para minha casa. O caminho foi leve, ela tagarelando sobre a aula, sobre a massinha de modelar. Chegando em casa, o ritual de sempre. Tirei o uniforme dela, dei um banho quente, com bastante espuma, do jeito que ela gosta. Fiz uma sopinha de legumes reforçada, com macarrãozinho de letra. Ela comeu tudo. Vovó, lê pra mim? Ela pediu já de pijama, agarrada no seu urso de pelúcia. Claro, meu anjo. Deitei com ela na minha cama. Li 1, 2, 3 histórias. Na metade da 4ª, ela já tinha adormecido. Um anjinho. Ajeitei ela no meu travesseiro, cobri com minha manta mais macia. O cheirinho dela era de sabonete e inocência. Fiquei ali, olhando para ela, e meu coração se encheu de uma paz que só ela me trazia. Mas a paz durou pouco. Peguei meu celular. 8 da noite. Mandei uma mensagem para Amanda. Filha, Sofia já dormiu. Está tudo bem por aí? Me avise quando estiver vindo. Visualizou e não respondeu. Dei de ombros. Deve estar uma correria mesmo, pensei. Liguei a televisão baixinho, peguei meu crochê. Dei 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Mandei outra mensagem. Amanda, estou ficando preocupada. Aconteceu alguma coisa grave? Nada. Nem visualizou. Meia-noite. O coração de mãe já estava aos pulos. Liguei. 1, 2, 3 vezes. Caixa postal. Meu Deus, será que aconteceu um acidente? Será que ela passou mal? Eu já estava andando de um lado para o outro na sala. Meu peito apertado. Eu conhecia minha filha. Ela era irresponsável, mas sumir assim? 1 da manhã. Tentei ligar para o escritório dela. Ninguém atendeu, claro. Pensei em ligar para os hospitais. Pensei em ligar para as amigas dela, mas eu nem tinha o telefone de todas. 2 horas da manhã. Eu estava exausta, com os olhos ardendo de sono e preocupação, sentada na poltrona ao lado da cama, vigiando o sono da minha neta.
Peguei o celular de novo. Eu ia tentar ligar para a polícia, não aguentava mais. Foi quando meu dedo escorregou e abriu o aplicativo de fotos. E lá estava. No topo da tela, uma história postada pela Amanda. 20 minutos atrás. Não era o escritório, não era um hospital. Era uma boate, uma balada. A foto era escura, mas o letreiro de neon atrás dela iluminava seu rosto. Ela estava rindo, com um copo colorido na mão, abraçada com umas 3 ou 4 amigas. A legenda, em letras garrafais: Noite das Garotas, porque eu mereço. Eu senti o sangue gelar. Cliquei na próxima foto. Um vídeo. A música alta, eletrônica, batendo no meu ouvido. Amanda dançando, fazendo biquinho para a câmera, gritando algo que eu não entendi. Ela não estava em perigo. Ela não estava trabalhando até tarde. Ela mentiu. Ela me usou. Usou a própria filha. Inventou uma emergência para se livrar da Sofia e ir para a festa. E eu, a velha boba, caí como uma pata. A preocupação que me corroeu o estômago por horas, a corrida para a minha escola, o banho, a janta, tudo era parte do plano dela. Eu tremia de raiva, uma raiva fria, cortante. Não era a raiva quente que faz a gente gritar. Era a raiva que gela a espinha, que dá clareza. Eu olhei para a minha neta, dormindo tão serena, tão inocente, alheia à mãe que tinha. Minha filha não era só irresponsável, ela era cruel. Ela não se importou com a minha preocupação, não se importou em deixar a filha sem ninguém se eu não pudesse ir. Ela só queria a balada. Senti um gosto amargo na boca, o gosto da humilhação. Quantas vezes eu engoli sapo? Quantas vezes eu paguei as contas atrasadas dela? Quantas vezes eu menti para as escolas dizendo que ela estava doente quando na verdade estava de ressaca? Acabou. Roberto, meu marido, não me deixou só com um coração mole. Ele me deixou com 2 apartamentos, um em que eu vivo e outro um pouco menor no centro, que compramos como investimento. Quando Amanda engravidou e o pai da Sofia sumiu, ela veio chorando para mim. Mãe, não tenho onde morar. E o que eu fiz? Cedi o apartamento do centro para ela. De graça. Ela só paga o condomínio, e olhe lá. Há 5 anos ela mora lá, sem nunca ter pagado 1 centavo de aluguel. Eu me levantei, em silêncio para não acordar a Sofia. Fui até meu escritório, onde guardo os documentos do Roberto. Abri a gaveta de metal, pasta imóveis. Lá estava, o contrato de comodato. Comodato, para quem não sabe, é um empréstimo de favor. Eu emprestei o imóvel para ela morar. Mas o Roberto era um homem prevenido. Ele fez questão de colocar cláusulas. Passei os olhos pelo documento amarelado. Cláusula 7ª. O presente comodato é estritamente para fins de habitação familiar da comodatária e sua filha. Fica vedada a utilização do imóvel para outros fins, ou o abandono da responsabilidade parental que justifique o uso do imóvel. Cláusula 8ª. O desvio da finalidade ou a demonstração de negligência para com a menor que habita o imóvel implicará na rescisão imediata e unilateral deste contrato, devendo o imóvel ser desocupado no prazo de 30 dias. Negligência. Mentir para a avó. Deixar a filha na escola. Ir para a balada. Isso não era negligência? Peguei meu celular. 2h30 da manhã. A raiva ainda me fazia tremer. Mas agora era uma raiva com propósito. Uma raiva estratégica. Abri o aplicativo de mensagens. Abri a foto dela na balada. Salvei a foto. Salvei o vídeo. Ela achava que eu era a mãe boba, a vovó que quebra o galho. Ela ia descobrir, da pior maneira, que a manteiga derretida tinha endurecido. Ela ia aprender o que era responsabilidade. Eu, tremendo de raiva, olhei para o contrato na minha mão e para a foto dela rindo na tela. Ela ia pagar pelo que fez. Não com dinheiro, mas com a única coisa que ela valorizava, a vida fácil que eu proporcionava. Mandei uma mensagem que ela jamais esqueceria. A noite não me trouxe sono. Passei as horas que restavam até o amanhecer, sentada na poltrona, o contrato de comodato no colo, o celular na mesinha ao lado. O cheiro do café da manhã da Sofia, que eu ainda prepararia, já estava na minha cabeça, mas misturado com um cheiro de poeira, de papel velho, o cheiro do documento que o Roberto tinha me feito assinar tantos anos atrás.
Eu olhava para a minha neta, dormindo o sono dos justos, e a raiva fria que sentia às 2 da manhã tinha se transformado em algo mais duro, mais pesado. Parecia uma pedra de gelo no meu peito. Era determinação. Antes do sol raiar, antes mesmo dos passarinhos começarem a cantar, eu peguei o celular. Aquele aparelhinho que tinha me trazido o inferno da preocupação e depois a bofetada da verdade. Abri a conversa com a Amanda. Lá estava a foto dela, rindo na balada. Ainda visível. Eu salvei a foto, salvei o vídeo. Fiz uma cópia de segurança. Mulher velha e prevenida vale por 2. Então, com os dedos firmes, digitei a mensagem que tinha ensaiado na minha cabeça a noite inteira. Amanda, salvei as fotos e o vídeo que você postou de madrugada. Quando vier buscar a Sofia, hoje de manhã, precisamos ter uma conversa muito séria. Por favor, traga a sua cópia do contrato de comodato do apartamento. Aquele que assinamos quando você se mudou. Enviei. Eram 5:30 da manhã. Desliguei o som do celular e fui para a cozinha. A vida continua e minha neta precisava de café da manhã. Comecei a preparar o mingau de aveia que ela tanto gostava, com banana e canela. O cheiro bom foi se espalhando pela casa, um cheiro de rotina, de normalidade, que era o oposto do que eu estava sentindo. Enquanto o mingau engrossava, eu pensava. Eu estava avaliando a situação. Não era só a mentira. Era o padrão. Era o desprezo. Era a certeza que ela tinha da minha subserviência. Sofia acordou às 7, com os olhinhos amassados de sono. Vovó? Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Cadê a mamãe? Mamãe teve que trabalhar muito ontem, eu disse. E senti um gosto amargo na boca, por ter que proteger a imagem da minha filha até mesmo agora. Ela vem te buscar daqui a pouco. Agora vamos comer esse mingau que está um cheiro. Ela comeu, tagarelando sobre o desenho que queria assistir. Dei banho nela, coloquei uma roupinha limpa. E esperei. Às 9h15, a campainha tocou. Não foi um toque, foi uma agressão. Ding dong dong dong. Respirei fundo. Olhei para a Sofia que estava brincando no tapete da sala. Meu amor, vai lá para o quarto um pouquinho. A vovó precisa falar com a mamãe. Tá bom, ela disse, e saiu correndo, sem se dar conta de nada. Abri a porta. Amanda estava um desastre. O cabelo ainda tinha vestígios de algum produto. A maquiagem da noite anterior estava borrada abaixo dos olhos. Ela usava óculos escuros enormes, mesmo dentro do corredor do prédio. O cheiro de álcool e cigarro que vinha dela era tão forte que me fez recuar um passo. Nossa, mãe, que demora! Eu tô morrendo de dor de cabeça, ela disse, já entrando e se jogando no meu sofá. Bom dia, Amanda, eu disse, fechando a porta. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Cadê a Sofia? Vamos, filha, vamos embora que eu preciso dormir. Ela está no quarto. Mas você não vai a lugar nenhum antes de conversarmos. Ela tirou os óculos escuros e os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Ela me olhou com pura irritação. Ah, mãe, pelo amor de Deus, conversar o quê? Eu já vi sua mensagem. Que história é essa de contrato? Eu nem sei onde está essa porcaria. E que fotos? A senhora agora fica me espionando nas redes sociais? Que coisa de velha desocupada. Eu não levantei a voz. Apenas peguei meu celular na mesinha de centro. Abri a foto. A foto dela rindo, com o copo na mão. Virei a tela para ela. A cor sumiu do rosto dela. A irritação deu lugar ao pânico. Meu celular deve ter sido hackeado, ela gaguejou. Amanda, eu disse, e meu tom foi baixo. Não me faça de idiota. Eu vi o vídeo também. Você dançando, às 2 da manhã, enquanto eu estava aqui, quase ligando para a polícia, achando que você estava morta numa vala. Mãe, a senhora não entende. Foi um imprevisto. O pessoal do trabalho me chamou para relaxar depois do estresse. Foi coisa de última hora. O perrengue horrível no escritório era uma balada, Amanda. Ela bufou e a raiva voltou. A raiva de quem é pego na mentira. E daí? E daí se foi? Eu mereço. Eu trabalho feito uma condenada. Eu cuido da Sofia sozinha. Eu não posso ter uma noite de folga? A senhora é minha mãe. Qual o problema de ficar com a sua neta uma noite? O problema não é ficar com a minha neta. Eu amo ficar com a Sofia. O problema é você mentir para mim. O problema é você me fazer de palhaça.
O problema é você me ligar desesperada, fingindo uma emergência, me fazendo sair correndo, me deixando horas no escuro, preocupada, doente de nervoso, só para você poder cestar. Isso é o problema. Ai, que exagero, mãe. A senhora é muito dramática. Eu sabia que a Sofia estava segura aqui. Qual o drama? O drama, Amanda, eu disse, indo até a minha escrivaninha e pegando o documento que Roberto me deixou. É que a sua noite de folga foi um ato de negligência. E a minha velha desocupada aqui tem uma coisa que você parece ter esquecido. Eu coloquei o contrato de comodato na mesa de centro em cima do celular dela. Que é isso? Ela disse com desprezo. Isso é o documento que te dá o direito de morar de graça no apartamento do centro. O apartamento que é meu. Ela riu. Uma risada curta, sem humor. Ah, pronto. Agora a senhora vai jogar na minha cara que eu moro de favor? É isso? Vai me cobrar aluguel? Eu vou ler para você o que o seu pai, um homem muito mais inteligente que nós duas, fez questão de colocar aqui. Abri na página marcada. Cláusula 7ª. O presente comodato é estritamente para fins de habitação familiar da comodatária e sua filha. Fica vedada a utilização do imóvel para outros fins, ou o abandono da responsabilidade parental que justifique o uso do imóvel. Ela parou de rir. Eu continuei, minha voz cortando o silêncio da sala. E a parte mais importante. Cláusula 8ª. O desvio da finalidade ou a demonstração de negligência para com a menor que habita o imóvel implicará na rescisão imediata e unilateral deste contrato, devendo o imóvel ser desocupado no prazo de 30 dias. Os olhos dela se arregalaram. Pela primeira vez, eu vi medo de verdade neles. Não era irritação de ressaca. Era medo. O quê? Negligência? Mãe, a senhora só pode estar brincando. A senhora não faria isso comigo. Com a Sofia. A senhora vai colocar sua própria neta na rua por causa de uma saidinha? Eu não estou colocando ninguém na rua, Amanda. Você que está. Quando você mente para mim, abandona sua filha para ir para a balada e me trata como se eu fosse sua empregada. Isso é negligência. É desvio de finalidade. Você está usando o apartamento que eu te dei para facilitar a sua vida como um hotel para você poder viver sua vida de solteira enquanto eu assumo suas responsabilidades. Isso é um absurdo. Eu não vou discutir isso. Ela se levantou de um salto. Sofia, filha, vamos embora. Sente-se, Amanda, eu disse. E para minha surpresa, ela parou. Minha voz não estava alta, mas estava cheia daquela pedra de gelo. Ela ficou em pé, tremendo. Eu não brinquei com você a vida inteira, Amanda, eu disse, e uma tristeza profunda me atingiu. Era a autorreflexão batendo na porta. Eu te dei tudo. Desde que seu pai se foi, eu tenho sido sua rede. Eu paguei suas dívidas de cartão de crédito. Eu dei entrada no seu carro. Eu menti no seu antigo emprego quando você faltou porque estava de ressaca. E eu te dei um teto. De graça. Eu fiz tudo isso por amor. Mas eu entendi, às 2 da manhã, que você não vê isso como amor. Você vê como obrigação. Eu olhei para as minhas mãos, que estavam pousadas no contrato. Mãos enrugadas, manchadas pelo tempo. Mãos que cozinharam, que costuraram, que limparam, que acarinharam. Por 32 anos, essas mãos serviram a ela. A gente passa a vida inteira servindo um prato de amor, eu disse, mais para mim do que para ela. E se a gente não tomar cuidado, quem come pensa que é obrigação. Pior, pensa que o prato nunca acaba, mas o meu, Amanda, acabou esta noite. Mãe, para com isso. A senhora está velha, está ficando caduca, falando coisa com coisa. Não, pela primeira vez em muito tempo, eu estou perfeitamente lúcida. Eu me levantei também e fiquei de frente para ela. Ela era mais alta que eu, mas naquele momento eu me senti maior. Vocês todos, eu disse. Você, suas amigas, até o Roberto, Deus o tenha. Todos vocês se acostumaram com a Clarice boazinha. A vovó Clarice que faz bolo, que conta história, que quebra o galho, a manteiga derretida. E vocês esqueceram que quem administrou o inventário do seu pai fui eu. Quem negociou a dívida do apartamento que ele deixou, fui eu. Quem te ensinou a ler, foi eu. A velhinha boba sabe ler um contrato muito bem. E ela sabe exatamente o poder que ele tem. Amanda estava pálida.
O cheiro de álcool parecia ter evaporado, substituído pelo cheiro de medo. O que a senhora vai fazer? Ela sussurrou. Ainda não sei todos os detalhes, eu disse. E isso era verdade. O plano estava se formando. Mas eu sei o que não vai mais acontecer. Você não vai mais me usar. Você não vai mais negligenciar a Sofia. Você não vai mais viver como uma adolescente às minhas custas. Mãe, por favor, foi só uma vez. Foi a última vez, eu corrigi. Agora, você vai para casa. Você vai procurar a sua cópia desse contrato. Se não achar, azar o seu, a minha cópia está aqui e tem valor legal. E você vai esperar o meu contato. Eu vou decidir quais serão os novos termos para você continuar morando no meu apartamento. Novos termos? Que termos? Termos que garantam que a minha neta seja criada por uma mãe e não por uma colega de festa. Termos que te ensinem o que significa a palavra responsabilidade, já que eu falhei em te ensinar nos últimos 32 anos. Agora, pode pegar a sua filha. E Amanda, não pense em me desafiar, porque eu não estou brincando. Ela me olhou por um longo tempo. Ela procurou nos meus olhos a mãe boba, a vovó que cederia, a mulher que ela podia manipular com uma lágrima ou um grito. Ela não encontrou. Ela viu o general que o Roberto dizia que eu era. Ela baixou os olhos primeiro. Sofia! Ela gritou, a voz embargada de raiva e medo. Minha neta veio correndo. Mamãe! Amanda a agarrou pela mão, sem nem dar um beijo de bom dia. Vamos embora. Tchau, vovó! Sofia gritou, sendo arrastada pelo corredor. Tchau, meu amor. A vovó te liga mais tarde. Eu disse, com o coração partido pela minha neta, mas com a espinha reta. Fechei a porta. O silêncio da casa era ensurdecedor. Eu estava tremendo, mas não era de raiva, era de adrenalina. Era o peso do poder que eu tinha redescoberto. Eu tinha o apartamento. Eu tinha as provas. E eu tinha a lei do meu lado. Peguei o contrato e o guardei de volta na gaveta. Fui até o telefone. Eu precisava de aconselhamento. Eu precisava ter certeza de que cada passo que eu desse a partir de agora seria firme e legal. O plano precisava ser perfeito. Não para punir a Amanda, mas para salvar a Sofia. Disquei o número que eu não usava há anos, desde o inventário do Roberto. Bom dia! É do escritório do Dr. Almeida? Advocacia Almeida e Associados, bom dia. Atendeu uma voz jovem. Bom dia, minha filha. Meu nome é Clarice Guedes. Eu fui cliente do Dr. Almeida há alguns anos. Eu precisava marcar uma consulta com ele com urgência. O assunto é um contrato de comodato. A casa ficou vazia depois que Amanda bateu a porta, levando minha neta. O silêncio que se instalou não era de paz. Era um silêncio pesado, cheio de ecos. O eco da voz estridente da Amanda, o eco da porta batendo e o eco mais alto de todos, o da minha própria decisão. Por alguns minutos, eu fiquei parada no meio da sala. O coração de manteiga derretida, aquele que o Roberto falava, estava ali, querendo derreter. Será que eu fui dura demais? Será que ela tem razão? Onde ela vai com a minha neta? Mas então, eu olhei para a poltrona onde passei a noite em claro, cheirando a preocupação. Eu vi a foto da Amanda rindo na balada, e a pedra de gelo voltou ao meu peito. A manteiga endureceu. Isso não era sobre mim, nem sobre a Amanda. Era sobre a Sofia. Meu primeiro movimento estratégico foi pegar minha bolsa. Não a bolsa de ir à padaria, mas a minha bolsa boa, a de couro, que eu só usava em ocasiões sérias. Coloquei dentro dela o contrato de comodato, meu celular carregado e os documentos que o Dr. Almeida poderia precisar. Eu tinha uma consulta marcada para as 11 da manhã. Eu tinha dito para Amanda que tinha compromissos, e eu realmente tinha. O compromisso de desfazer os erros que meu amor cego tinha permitido. O escritório do Dr. Almeida era o mesmo, no centro da cidade. Cheirava a café forte, livros velhos e seriedade. O Dr. Almeida era um homem da idade do meu falecido marido, grisalho, de óculos de armação grossa, que sempre me tratou com uma gentileza um pouco condescendente, como se eu fosse uma porcelana delicada. Quando o Roberto morreu, foi ele quem cuidou de todo o inventário e eu apenas assinava onde ele mandava. Ele me chamava de Dona Clarice, mas eu sabia que para ele eu era só a viúva do Roberto. Hoje, algo estava diferente. Eu entrei e a secretária me anunciou.
Ele me recebeu na porta da sala dele. Dona Clarice, que surpresa vê-la. Sente-se, por favor. Um café? Sim, aceito. Forte, por favor, eu disse. Ele me olhou por cima dos óculos. Eu nunca pedia café forte. Sentei-me na cadeira de couro pesado e ele se sentou atrás da sua mesa imponente. Pois bem, ao telefone a senhora mencionou um contrato de comodato. Em que posso ajudá-la? Eu não gaguejei. Abri minha bolsa, tirei o contrato e o deslizei pela mesa de mogno até ele. Doutor Almeida, este é o contrato de comodato do apartamento do centro, que eu cedi para minha filha, Amanda. Ele pegou o documento, os olhos passando rápido pelas linhas. Sim, eu me lembro perfeitamente. Foi redigido pelo Roberto. Um contrato muito bem amarrado, como tudo que ele fazia. Um comodato padrão. Por favor, leia as cláusulas 7ª e 8ª, eu pedi. Enquanto ele lia, eu peguei meu celular. Abri a galeria. A situação é a seguinte. Minha filha mora lá há 5 anos, de graça, com minha neta Sofia. Ontem, ela me ligou às 5 da tarde, desesperada, dizendo que teve um perrengue no trabalho e que eu precisava buscar a Sofia na escola. Eu fui correndo. Ela não deu notícias. Passei a noite achando que ela estava morta. Às 2 da manhã, doutor, eu descobri onde ela estava. Virei o celular para ele. A foto da Amanda na balada. O vídeo dela dançando. Doutor Almeida olhou para o celular, depois para o contrato e depois para mim. A condescendência sumiu do rosto dele. Ele tirou os óculos, limpou-os lentamente no lenço. Dona Clarice, ele começou, a voz grave. O que a senhora me mostra aqui não é um drama de família, como muitos poderiam dizer. O que eu vejo é uma prova clara de quebra de contrato, demonstração de negligência para com a menor e desvio da finalidade. O Roberto foi cirúrgico ao escrever isso. Ele não estava pensando em proteger o imóvel, ele estava pensando em proteger a neta. Eu senti um arrepio. O senhor acha que ele sabia? Roberto conhecia a filha que tinha, Dona Clarice, e ele conhecia o coração mole que a senhora tem. Ele disse sem rodeios. Ele te deu uma ferramenta. A pergunta é, a senhora está disposta a usá-la? Eu não quero minha neta na rua, doutor, eu disse, a voz embargando pela primeira vez. Mas eu não posso continuar assim. A Amanda está tratando a filha como um pacote e a mim como uma empregada. Compreendo. Ele se recostou na cadeira. Nós não vamos colocá-la na rua. Isso seria traumático para a criança e daria munição para ela se fazer de vítima. Nós vamos fazer algo mais inteligente. Nós vamos executar a cláusula 8ª. O comodato está, a partir deste momento, rescindido. Eu prendi a respiração. Nós vamos redigir uma notificação extrajudicial. Será um documento formal, enviado por cartório, informando-a da rescisão imediata do comodato, com base nas provas que a senhora me trouxe. Ela terá legalmente 30 dias para desocupar o imóvel. Mas, doutor, ela não tem para onde ir. Ela vai fazer um escândalo. Aí é que entra a sua generosidade, Dona Clarice, mas uma generosidade controlada. Junto com a notificação de despejo, nós vamos enviar uma proposta, uma alternativa, ele disse, juntando os dedos. O apartamento não será mais um favor, será um negócio. A senhora vai oferecer a ela um contrato de aluguel. Eu pisquei, confusa. Mas ela não vai pagar. Ela vai dizer que não tem dinheiro. Ela vai ter que arrumar, disse ele, firme. Vamos estipular um aluguel de mercado. Nem 1 centavo a mais, nem 1 a menos. Vamos incluir condomínio e IPTU. Ela é uma mulher adulta, de 32 anos. Está na hora de ela arcar com as próprias responsabilidades. Se ela não puder pagar aquele, ela que procure um que caiba no bolso dela. Uma ideia surgiu na minha cabeça. Uma ideia que mostrava que a manteiga derretida estava pensando como estrategista. Doutor, e se ela pagar? Esse dinheiro? Eu não o quero. Eu não preciso dele. Eu me sinto mal cobrando da minha filha. Pense nesse dinheiro como um seguro, Dona Clarice. Um seguro para a Sofia. Exato, eu disse, me inclinando para a frente. Eu quero que o doutor coloque uma cláusula nesse contrato de aluguel. Eu quero que ela pague o aluguel integralmente, em uma conta específica, e essa conta será uma conta poupança, em meu nome, mas vinculada à minha neta. A Amanda vai, sem saber, estar pagando pela faculdade da Sofia.
Ela vai estar financiando o futuro que ela mesma está negligenciando. Doutor Almeida me olhou por um longo tempo. Um leve sorriso surgiu no canto dos seus lábios. Dona Clarice Guedes, o Roberto ficaria orgulhoso da senhora. Orgulhoso e surpreso. Isso é brilhante. É mais do que legal. É poético. Farei isso imediatamente. A notificação sairá hoje mesmo. Eu saí do escritório dele me sentindo com 2 metros de altura. O primeiro movimento estava feito. Os 2 dias seguintes foram um inferno de silêncio. Amanda, percebendo que sua tática de gritar e se fazer de vítima na minha casa não tinha funcionado, tentou a manipulação padrão. No primeiro dia, à tarde, meu celular apitou. Amanda: Mãe, tá mais calma? A Sofia tá aqui perguntando de você. Ela tá com saudade. Foi mal por ontem, eu tava estressada. Eu visualizei a mensagem e não respondi. Senti meu estômago revirar, usando a menina como escudo. Era exatamente por isso que eu estava fazendo aquilo. 2 horas depois, outra mensagem. Amanda: Nossa, mãe, vai me ignorar agora? Tá parecendo criança, fazendo birra. A Sofia precisa comer, eu não fiz mercado. Manda um Pix aí para eu comprar comida para sua neta, já que a senhora se preocupa tanto. Eu senti o sangue subir. Respirei fundo. Contei até 10. Eu não ia cair nessa. Ela tinha dinheiro para a balada, mas não para o supermercado? Fui até o aplicativo do banco. Fiz um Pix. Não para ela. Fiz um Pix direto para o cartão de alimentação da escola da Sofia, garantindo que minha neta tivesse o lanche da semana inteira pago. E não respondi à mensagem dela. A confusão da Amanda deve ter começado aí. Ela esperava que eu depositasse na conta dela, como sempre. No dia seguinte, de manhã cedo, a mensagem mais audaciosa. Amanda: Ok, mãe, já entendi a sua greve de silêncio, mas eu tenho que trabalhar. O perrengue de ontem era real, tá? Meu chefe me deu uma bronca. Não posso faltar. Posso deixar a Sofia aí às 8? Ela estava tentando fingir que a nossa conversa nunca aconteceu. Tentando me colocar de volta na caixa da vovó quebra-galho. Peguei o celular. Meus dedos tremeram um pouco, mas minha resposta foi firme. Amanda, bom dia. Conforme eu te disse, eu tenho compromissos. Não posso ficar com a Sofia hoje. Sugiro que ligue para uma babá ou um serviço de creche. A resposta dela foi imediata. Amanda: O quê? Que compromissos, mãe? O seu crochê? A sua novela? Eu vou perder meu emprego por sua causa. A senhora é obrigada a me ajudar. É sua neta. Amanda: Mãe? Amanda: Responde. Eu silenciei o celular. A reação dela era a prova de que eu estava certa. Ela não estava confusa. Ela estava furiosa, porque o sistema dela tinha quebrado. Ela teria que gastar o dinheiro dela, o tempo dela, para resolver um problema dela. Pela primeira vez, eu disse não. E o não foi a segunda parte da minha execução silenciosa. Meu compromisso era real. Fui ao banco. Não apenas para pagar o Dr. Almeida, mas para fazer algo que eu não fazia desde que o Roberto era vivo. Eu pedi ao gerente uma reunião para revisar meus investimentos. O gerente, um rapaz chamado Flávio, me olhou com a mesma surpresa que o Dr. Almeida. Dona Clarice, claro, que bom que a senhora veio. Nós temos aquela carteira de investimentos que o seu Roberto montou. Ela tem rendido muito bem, mas a senhora nunca mexe. Pois é, Flávio. Eu andei ocupada sendo avó, eu disse, com um sorriso irônico que ele não entendeu. Mas agora eu quero me desocupar. Eu quero saber exatamente o que eu tenho. Cada centavo. E quero saber o quão rápido eu posso ter acesso a esse dinheiro. Passamos 2 horas olhando gráficos e planilhas. E eu descobri o que o Roberto tinha feito. Ele não tinha me deixado apenas 2 apartamentos. Ele tinha me deixado um patrimônio sólido em ações de empresas grandes, em fundos de renda fixa. Eu era, nas palavras do gerente, uma cliente de alta renda. Eu nunca soube. Eu vivia da minha pensão e do aluguel do outro imóvel, o menorzinho, que não era o que a Amanda morava. Eu vivia uma vida simples, de aposentada. E a Amanda, sabendo dessa minha vida simples, se sentia no direito de me explorar. Aquele conhecimento me deu uma força que nem o contrato tinha me dado. Eu não era uma velha dependente. Eu era uma mulher com recursos. Eu tinha poder. O poder de me manter, de manter minha neta e de travar uma guerra se fosse preciso.
Flávio, eu disse no final da reunião, eu quero liquidar uma pequena parte desses fundos, digamos 20 mil reais, e quero transferir para a minha conta corrente. Agora. Ele arregalou os olhos. 20 mil? Pois não, dona Clarice. Algum problema? Não, Flávio. Pelo contrário, estou resolvendo um. Saí do banco com a cabeça erguida. Eu não era mais a viúva do Roberto. Eu era a dona Clarice. A que tinha o contrato, a que tinha as provas e a que tinha o dinheiro. A execução estava se intensificando. O momento pivotal aconteceu na sexta-feira, 3 dias depois da minha visita ao advogado. Eu tinha acabado de regar minhas samambaias quando meu celular tocou. Era a Amanda, mas a voz dela não era de raiva. Era um grito que eu nunca tinha ouvido. Era puro pânico. Mãe, pelo amor de Deus, tem um homem aqui na minha porta, um oficial. Ele tá me dando um papel dizendo que eu tenho que sair do apartamento. Mãe, o que você fez? Eu ouvi a voz do homem ao fundo, firme e profissional. Senhora, eu só preciso que assine o recebimento da notificação. Sai daqui, eu não vou assinar nada, ela gritava para ele. E depois para mim no telefone. Mãe, manda ele embora, ele tá dizendo que você vai me despejar. Você ficou louca? Você é um monstro. Vai colocar sua neta na rua? Eu esperei. Deixei ela gritar. Deixei o pânico tomar conta. Amanda, eu disse, e minha voz era um gelo. Assine o documento. É apenas o aviso de recebimento. O oficial não tem culpa. Ele está apenas fazendo o trabalho dele. Eu não vou assinar. Eu vou chamar a polícia para você. Você está me ameaçando. Amanda, se você não assinar, ele vai apenas certificar na presença de 2 testemunhas que você se recusou. E a notificação terá o mesmo valor legal. Você não pode fugir disso. Assine. Depois que ele for embora, leia o documento. Leia inteiro. E aí, você me liga de volta. Se quiser, eu desliguei. O confronto indireto, aquele que o Dr. Almeida previu, aconteceu 10 minutos depois. Meu celular tocou de novo. Desta vez, a voz dela era um sussurro embargado de choro e incredulidade. Aluguel? Mãe, que brincadeira é essa? Aluguel de R$ 2.500? Mais condomínio? Mais IPTU? Mãe, isso dá quase R$ 4.000. A senhora sabe que eu não ganho isso. A senhora está me despejando. É isso. Você quer me ver na sarjeta. Não é uma brincadeira, Amanda, eu disse. Calma. É a sua nova realidade. O favor acabou. O comodato foi rescindido por quebra de contrato. Você foi negligente com a Sofia e mentiu para mim. Agora, você tem 2 escolhas. Ou você aceita os termos do novo contrato de aluguel que o Dr. Almeida está redigindo, ou você usa os seus 30 dias de prazo para procurar um lugar que você possa pagar. Mas 2.500? Mãe, eu sou sua filha. A Sofia é sua neta. Como você pode ter coragem? A coragem, Amanda, eu descobri quando vi você dançando na balada enquanto eu rezava pela sua vida. A coragem eu descobri quando percebi que você estava me tratando como um caixa eletrônico e uma babá gratuita. Você é uma mulher de 32 anos. Se o seu emprego não paga o suficiente para você se sustentar e sustentar sua filha, talvez esteja na hora de procurar outro emprego. Ou talvez esteja na hora de parar de gastar em baladas. Ela ficou muda. O choque era palpável. Ela nunca, em 32 anos, tinha me ouvido falar assim. Ela estava percebendo, tarde demais, que a mãe boba tinha morrido às 2 da manhã de terça-feira. Eu não posso pagar isso, mãe, ela disse, a voz fraca, a última tentativa de manipulação. Eu vou ter que ir morar na rua com a Sofia. Isso é uma escolha sua, eu disse, fria como o aço. Eu estou te dando um teto, o mesmo teto que você tem. Só não é mais de graça. Você tem 48 horas para ligar para o Dr. Almeida e dizer se aceita os termos do aluguel. Se você não ligar, o prazo de 30 dias de despejo começa a contar hoje. E Amanda? O quê? Ela sussurrou. Não tente me envolver nisso. A decisão é sua. A ligação é para o advogado. De agora em diante, esse assunto é tratado legalmente. Eu desliguei o telefone. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu tremia da cabeça aos pés. Mas não era medo. Era o peso do meu próprio poder.
Eu olhei para a foto do Roberto na estante. Ele estava sorrindo. É, Roberto, eu sussurrei para a foto. A manteiga derrete, mas também pode endurecer. E eu acabei de me tornar um bloco de gelo. A execução silenciosa estava completa. Agora era esperar a reação dela à revelação do meu novo poder. As 48 horas que eu dei para Amanda ligar para o Dr. Almeida passaram como uma febre lenta. Cada toque do meu telefone era um sobressalto. Mas ela não ligou. Nem para mim, nem para o advogado. O silêncio dela era uma tática antiga, a tática da criança que fecha os olhos e acredita que, se ela não vê o problema desaparece. Ela estava me testando. Ela estava apostando que a mamãe ia fraquejar, que a culpa ia me corroer, que eu ia pegar o telefone e dizer: "Filha, vem aqui, vamos esquecer tudo isso." Ela não me conhecia mais. No terceiro dia, domingo, no fim da tarde, a consequência concreta bateu à minha porta. Literalmente. Eu estava terminando de fazer um bolo de fubá, o cheiro de erva doce enchendo a cozinha, quando o interfone tocou. Não era o toque do porteiro. Era o toque direto do apartamento dela, lá de baixo. "Mãe, abre aqui. Eu tô com a Sofia." A voz dela não era de pânico, como na sexta-feira. Era uma voz forçosamente doce, a voz que ela usava quando queria me enrolar. Respirei fundo. O bolo podia esperar. Fui até o interfone. "Boa tarde, Amanda. Você ligou para o Dr. Almeida?" Houve um silêncio do outro lado. Ela não esperava por isso. "Mãe, para com essa palhaçada. A Sofia tá com saudade. Ela tá chorando aqui querendo ver a vovó. Abre a porta, eu trouxe ela para a senhora. Deixa a gente subir." "Vovó," ouvi a vozinha da minha neta ao fundo. "Eu quero te ver." Meu coração. Ah, meu coração de manteiga. Ele se espremeu. Ela estava usando a menina. A minha neta. Como um escudo humano, como uma chave para abrir a porta que eu tinha trancado. "Amanda," eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. "Eu adoraria ver a Sofia, mas o prazo para você tratar do seu assunto acabou. Você não ligou para o advogado. Isso significa que você recusou a oferta do contrato de aluguel. O prazo de despejo de 30 dias está contando. Não temos mais nada para conversar pessoalmente." "O quê? A senhora tá louca? A senhora vai deixar sua neta aqui na portaria? É isso? Que tipo de avó é você? Eu vou dizer para todo mundo. Eu vou dizer pro conselho tutelar que você tá abandonando sua neta." Eu ri. Uma risada curta, seca. "Você, Amanda, vai me denunciar por abandono? Você que deixou sua filha na escola para ir para a balada? Você que mentiu sobre uma emergência? Você que me pediu Pix para comida e foi gastar em bebida? Não seja ridícula. Eu não estou abandonando ninguém. Você é a mãe. Você está com ela. Cuide dela, leve-a para casa e trate de usar os próximos 27 dias para encontrar um lugar para morar." "Monstro!" ela gritou, e o som estourou no interfone. "Você é um monstro. Eu te odeio." "Tchau, Amanda." Eu desliguei o interfone. Meus joelhos fraquejaram. Eu tive que me sentar na cadeira da cozinha. O cheiro do bolo de fubá agora parecia fumaça. Eu ouvi, mesmo do meu andar, os gritos dela lá embaixo, na rua. Ela estava fazendo um escândalo na frente do prédio. Ela estava chutando o portão, gritando para o porteiro, dizendo que a velha louca da mãe dela a estava mantendo presa do lado de fora. Eu não me mexi. Eu não olhei pela janela. Eu fechei meus olhos e rezei. Rezei para a minha neta não entender o que estava acontecendo. Rezei para Deus me dar força para aguentar o que vinha a seguir. Essa foi a primeira tentativa frustrada dela de reverter a situação, a chantagem emocional. E ela falhou. A segunda tentativa veio na manhã seguinte, segunda-feira. O Dr. Almeida me ligou às 9h30. "Dona Clarice, bom dia. Como a senhora está se sentindo?" "Como um trator que acabou de passar por cima de uma casa, doutor. Mas estou inteira." "Ela ligou, não foi?" Ele deu uma risadinha. "Ah, sim, ela ligou. E foi, como os jovens dizem, intenso. Primeiro, ela tentou o charme. Disse que eu era um cavalheiro e que eu não podia estar compactuando com essa loucura de idosa. Disse que a senhora estava senil, caduca, e que eu estava me aproveitando da sua condição para roubar o patrimônio da família." "Sem vergonha," eu murmurei. "Eu a informei," continuou ele.
que a senhora está mais lúcida do que ela jamais esteve e que eu estava apenas cumprindo as ordens da minha cliente. Foi aí que ela mudou de tática, ela passou para a ameaça. O que ela disse? Disse que ia me processar, que ia na OAB, que ia me denunciar por assédio moral, por conluio, por tudo o que ela deve ter visto na televisão. Disse que eu era um advogado de porta de cadeia e que ia acabar com a minha carreira. Meu Deus! Não se preocupe, dona Clarice. Eu lido com gente assim antes mesmo da sua filha nascer. Eu calmamente a informei que todas as provas da negligência dela, incluindo as postagens da balada e os registros de mensagens, já foram autenticadas em cartório. E perguntei se ela preferia receber a citação de despejo na próxima semana ou se ela queria marcar 1 hora para assinar o contrato de aluguel. A escolha era dela. E o que ela respondeu? Ela desligou o telefone na minha cara, disse ele satisfeito. A tática da intimidação legal falhou. Agora, dona Clarice, prepare-se. Ela vai tentar a terceira tática. E qual é? A campanha de difamação. Ela vai tentar jogar a família e os amigos contra a senhora. Ele estava certo. O telefone começou a tocar 1 hora depois. O primeiro número era da minha irmã, Zilda, que mora em outra cidade. Clarice, o que está acontecendo? A Amanda me ligou aos prantos. Menina, o que você está fazendo? A coitadinha disse que você expulsou ela de casa, que você vai botar ela e a Sofia na rua. Clarice, pelo amor de Deus, ela é sua filha, sangue do seu sangue. O que o Roberto ia pensar disso? Essa era a pergunta-chave. O que o Roberto ia pensar? A arma que todos usavam contra mim. Eu respirei fundo. A conversa com Zilda era a revelação do meu poder. Zilda, boa tarde. Fico feliz que você ligou. Assim eu posso te contar a minha versão. Eu comecei, minha voz calma, quase didática. Versão? Clarice, ela é sua filha, não tem versão. Ela disse que foi numa festinha, uma saidinha, e você surtou. Você tá velha, tá ficando amarga, é isso? Zilda, escuta o que eu vou te falar. E escuta com atenção. A festinha da Amanda foi às 2 da manhã de uma terça-feira, depois de me ligar dizendo que estava num perrengue horrível no trabalho. Eu passei 7 horas da minha vida achando que minha filha estava morta numa sarjeta, enquanto ela postava foto bebendo na balada. E a Sofia, Zilda? A Sofia que ela largou na escola? Isso não é uma festinha, isso é crueldade. E foi a última gota. Minha irmã ficou em silêncio por um momento. Mas expulsar, Clarice, despejar, é a sua neta. E é exatamente por causa da minha neta que eu estou fazendo isso, eu disse. E senti meu poder crescendo. Zilda, você, a Amanda, todo mundo sempre me viram como a boazinha, a viúva do Roberto. A vovó Clarice que faz bolo e vive de pensão, coitadinha. Mas Clarice, deixa eu terminar. Semana passada, Zilda, eu fui ao banco. Eu fui revisar as coisas que o Roberto deixou. Você sabe o que eu descobri? O quê? Eu descobri que eu não sou coitadinha. Eu descobri que o Roberto não me deixou só com a pensão. Ele me deixou muito bem amparada. Eu tenho investimentos, eu tenho ações. Eu sou, nas palavras do gerente do banco, Zilda, uma cliente de alta renda. Eu podia ouvir a respiração da minha irmã do outro lado da linha. O choque era palpável. Alta, renda, Clarice, você, mas você nunca disse nada. Você vive com tanta simplicidade. Porque eu gosto da minha vida simples, porque eu não preciso de luxo, mas a Amanda não entende isso. Ela acha que eu sou o banco dela. Ela me pede Pix de R$ 50 para a comida da Sofia e gasta 300 na balada. Ela se acostumou a me tratar como um caixa eletrônico quebrado, que ela tem que chutar para sair uma moedinha. Eu não sabia disso, Clarice. Claro que não sabia. Ninguém sabia. Nem eu mesma tinha a dimensão disso. Mas agora eu sei. Eu não estou expulsando a Amanda. Eu estou rescindindo um contrato de favor que ela quebrou por negligência. E eu estou oferecendo a ela um contrato de adulto, um aluguel de valor de mercado. Mas ela disse que não pode pagar, que é R$ 4.000. É o preço de morar num apartamento de 3 quartos no centro, Zilda. Se ela não pode pagar, ela que procure um lugar menor, mais simples, como qualquer pessoa faz. Ou, eu fiz uma pausa.
Ela pode parar de gastar o salário dela com futilidades e começar a gastar com a filha. E então eu dei o golpe final, a revelação completa do meu plano. E sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro do aluguel, Zilda? Cada centavo? Eu não preciso dele. Eu vou abrir uma conta poupança em nome da Sofia. A Amanda vai, sem saber, pagar pela faculdade da própria filha. O futuro que ela está jogando no lixo hoje, eu estou garantindo com o dinheiro da balada que ela não vai mais ter. Agora me diga, Zilda, isso é ser um monstro? Ou isso é ser a única adulta nessa história? Minha irmã ficou muda. O descrédito era total. Eu ouvi ela fungando. Clarice, me perdoa. Eu não fazia ideia. Você, meu Deus, você está absolutamente certa. Absolutamente. O Roberto estaria orgulhoso de você, menina. Eu sei que estaria, Zilda. Agora, por favor, me faça um favor. Quando ela te ligar de novo, diga a ela que você conversou comigo e diga a ela para parar de fazer teatro e ligar para o meu advogado. Desliguei o telefone. Eu estava tremendo, mas era de triunfo. A realização do meu próprio poder era inebriante. Eu não era uma velha caduca. Eu era um general. A reação de choque da Amanda não demorou. Zilda deve ter ligado para ela imediatamente. Menos de uma hora depois, o interfone tocou de novo. Era ela, mas a voz era diferente. Tinha sumido o escândalo, tinha sumido a doçura falsa. Era uma voz pequena, quebrada. Mãe, abre, por favor. Eu preciso falar com você. Eu tô sozinha. A Sofia tá na escola. Eu respirei fundo. O poder também significa saber a hora de confrontar. Suba, Amanda. Eu abri a porta e esperei. Ela saiu do elevador. Ela não estava de óculos escuros, nem com ressaca. Ela estava pálida. Os olhos vermelhos, mas de chorar de verdade. Não de raiva. Ela estava usando roupas simples de trabalho. Ela parecia uma mulher de 32 anos que tinha acabado de ser atropelada pela realidade. Ela entrou e ficou parada no meio da minha sala. Ela olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. É verdade, mãe, ela sussurrou. O que a tia Zilda disse? Sobre o dinheiro? Sobre o gerente do banco? Sobre a poupança para Sofia? Cada palavra, eu disse, calma. Eu não me sentei. Fiquei de pé, de frente para ela. Mas por quê? Por que você nunca me disse? Por que você deixou eu te tratar daquele jeito? Pedir pix? Reclamar da vida? Porque eu te amo, Amanda. E porque eu achei que você era só irresponsável. Eu não sabia que você era desrespeitosa. E eu também não sabia do meu próprio valor. Eu estava tão ocupada sendo a vovó que eu esqueci de ser a Clarice. Eu esqueci que eu sou a dona do apartamento. Eu esqueci que eu sou a dona dos investimentos. Eu esqueci que eu sou a dona da minha vida. E você, Amanda, você se acostumou com a minha fraqueza. Você se viciou nela. Ela começou a chorar. Um choro feio, silencioso, de quem não tem mais argumento. Mãe, eu não posso pagar aquele aluguel. Eu não consigo, eu juro. Eu não sei o que fazer. Eu vou ser despejada. Eu vou perder a Sofia. Você não vai perder a Sofia se você começar a agir como mãe dela. Ela me olhou, os olhos cheios de pânico. Mas o dinheiro? Mãe, eu não tenho, eu juro. Me ajuda. Era o momento de estabelecer a nova dinâmica de poder. Eu não ia ceder. Eu ia controlar. Sente-se, Amanda. Sente-se aí na mesa da cozinha. Ela obedeceu, como uma criança. Eu me sentei na frente dela. Você não vai pagar R$ 4.000. O aluguel é 2.500. O resto é condomínio e IPTU, que você tecnicamente já deveria pagar, embora eu saiba que atrase todo mês. Mais 2.500. Mãe, é o meu salário inteiro. Não é. Eu sei quanto você ganha. Agora pegue o seu celular, abra o aplicativo do seu banco. Eu quero ver o seu extrato dos últimos 30 dias. Ela congelou. O quê? Meu extrato? Mãe, isso é invasão de privacidade. É a minha condição, eu disse, fria. Ou você me mostra para onde está indo o seu dinheiro e eu te ajudo a se organizar para pagar o meu apartamento. Ou você não me mostra e o prazo de despejo continua correndo. A escolha é sua. Você tem 10 segundos. O queixo dela tremeu.
A humilhação era visível. Ela estava sendo tratada como a adolescente que ela sempre agiu como se fosse. Lentamente, ela pegou o celular, destravou, abriu o aplicativo e me entregou. Eu peguei o aparelho. E pela primeira vez, eu vi a verdade nua e crua da vida da minha filha. Aplicativo de transporte, Amanda. R$ 600. 600. Você mora no centro, a 3 quarteirões do seu trabalho. Por que você não anda? Tô sempre atrasada, ela murmurou. Aplicativo de comida, R$ 850. Amanda, você tem fogão em casa. Eu te ensinei a cozinhar. Você gasta R$ 800 em comida fria e taxa de entrega e me pede dinheiro para o supermercado? Eu chego cansada. Cansada da balada, eu cortei. Vamos ver. Bar da esquina, R$ 120. Boate Luz, R$ 230. Ingresso festa, R$ 180. Isso foi só na semana passada, Amanda. Você gastou mais de R$ 500 em festa. Eu olhei para ela. Ela estava com o rosto entre as mãos, soluçando. Você não tem um problema de dinheiro, Amanda. Você tem um problema de prioridade. Você prefere ser a amiga legal do que a mãe da Sofia. Eu peguei um caderno e uma caneta. Acabou. De agora em diante, você tem um orçamento. E quem vai supervisionar sou eu. Eu comecei a escrever. Salário, X. Aluguel, 2.500. Condomínio, 800. IPTU, 150. Luz, 100. Supermercado, 700. Escola da Sofia. Integral, já que você não pode buscar. 600. Mas mãe, o integral é muito caro. Ela protestou. Mais caro que a balada? Não, ela vai ficar no integral. Onde ela vai ter reforço, vai ter comida e não vai depender da sua boa vontade de lembrar de buscar ela. E você não vai mais me ligar com perrengues. Você vai trabalhar e vai buscá-la no fim do dia. Como uma mãe. Eu terminei a conta. Sobra, Amanda. Sobra R$ 300. É o seu dinheiro, para você gastar com o que você quiser. Roupa, unha ou guardar. Eu não me importo. Mas essas contas aqui, eu bati o dedo no papel. Vão ser pagas, em dia. E como a senhora vai saber? Porque você vai me mandar os comprovantes. Todo dia 5. O aluguel, você vai depositar direto na conta nova que eu vou abrir para a Sofia. O resto, você vai me mandar o comprovante de pagamento. Se atrasar um dia, Amanda, um dia, eu ligo para o Dr. Almeida e o despejo é reativado. Você entendeu? Ela me olhou. O choque, o descrédito, a realização. Ela não estava mais olhando para a mamãe. Ela estava olhando para a dona do banco, para a general. Sim, ela sussurrou. Eu entendi. Ótimo. Agora levante-se. Nós vamos ao escritório do Dr. Almeida. Você vai assinar o contrato de aluguel. E o novo regime de poder. Ela se levantou, limpando o rosto. Ela não tinha mais força para brigar. O poder que ela achava que tinha, o poder de manipulação, de charme, de chantagem, tudo tinha se dissolvido diante do poder real. O do dinheiro, o da lei e o de uma mãe que finalmente tinha se cansado. A nova dinâmica estava estabelecida. E o gosto dela, para mim, era amargo. Mas era o gosto da justiça. Passaram-se 6 meses. 6 meses desde o dia em que saí do escritório do Dr. Almeida com o contrato de aluguel assinado pela minha filha. 6 meses de uma rotina que eu não desejava, mas que eu impus com a firmeza de um general. A nova realidade se estabeleceu não com gritos, mas com o silêncio dos aplicativos de banco. A Clarice Manteiga Derretida foi para a reserva. Quem comandava a casa agora era a dona Clarice, a proprietária. Minha vida mudou. Eu voltei a acordar cedo, mas não mais com o coração aos pulos, esperando a próxima ligação de perrengue. Eu acordava, cuidava das minhas samambaias, ouvia meu rádio. Minha casa voltou a ter cheiro de café coado na hora, e não de preocupação requentada. O poder, eu descobri, não é sobre ter o dinheiro, como eu vi lá no banco. O poder é ter paz. E a minha paz eu tinha comprado de volta. E o preço foi a coragem de ser chamada de monstro pela minha própria filha. A nova rotina com a Amanda era fria, quase militar. Todo dia 5, meu celular apitava. Era a minha supervisão, como eu chamei. Eu abria meu caderninho, aquele onde eu tinha anotado o orçamento dela, e começava a checagem. Ping.
Uma notificação. Depósito em conta poupança. Futuro Sofia. R$ 2.500. Eu olhava para aquele número e respirava fundo. R$ 15.000 em 6 meses. O futuro da minha neta estava sendo construído pela mãe que quase o destruiu. Ping. Uma foto. Comprovante de pagamento. Condomínio, R$ 800. Ping. Comprovante. IPTU, R$ 150. Ping. Comprovante. Mensalidade escola integral. Sofia, R$ 600. Eu marcava cada item no meu caderno. No começo eu ligava. Amanda, está faltando a conta de luz. Amanda não recebia a nota do supermercado. A voz dela era sempre curta, irritada, cheia de veneno contido. Já vou mandar, mãe. Tô ocupada. Ocupada, eu pensava. Pelo menos está ocupada trabalhando e não dançando. Eu não via minha neta com a mesma frequência. Isso era a parte que doía. Amanda, no começo, usou a Sofia como arma. Se eu estava sendo má, eu não merecia ver a neta. Mas essa tática durou pouco. A escola integral, que eu forcei ela a pagar, mandava fotos das atividades. Eu via minha neta comendo direito, brincando, aprendendo. Eu estava garantindo o bem-estar dela, mesmo que de longe. E nos fins de semana que a Amanda liberava a Sofia, a menina chegava aqui em casa com mais assunto, mais esperta. Eu estava fazendo a coisa certa. O general estava ganhando a guerra, mesmo que a avó chorasse um pouco à noite. A primeira rachadura na armadura da Amanda apareceu 3 meses depois do contrato. Era uma noite de quarta-feira. Meu telefone tocou. Era ela. Eu atendi, já pronta para a batalha. O que foi, Amanda? Mãe. A voz dela estava estranha. Não era de raiva. Era de cansaço. Um cansaço que eu conhecia. Eu só queria perguntar uma coisa. Aquele remédio que a senhora fazia para o Roberto quando ele tinha dor nas costas. Aquele chá de erva baleeira. Como faz? Eu parei. A agulha de crochê suspensa no ar. Chá de erva baleeira? Para quê? É que eu tô com uma dor aqui na lombar. Eu não tô mais pegando o aplicativo de transporte, lembra? Eu tô indo a pé pro trabalho, para economizar. E na volta eu pego o ônibus com a Sofia. Subir o morro com ela no colo, minhas costas estão me matando. Ela estava indo a pé. Ela estava pegando o ônibus. Ela estava carregando a filha no colo. O coração de manteiga quis derreter. Você ferve a água, Amanda. Umas 5 folhas, amassadas. Deixa abafado por 10 minutos. Mas por que você não compra um remédio? Não posso, ela respondeu, a voz baixa. Já gastei os R$ 300 que sobram. A Sofia precisou de um tênis novo. O dela estava furado. Mãe, como pode um tênis de criança custar R$ 100? Eu fechei os olhos. Ela estava aprendendo. Não a lição que eu queria ensinar, mas a lição que a vida ensina. A lição do preço das coisas. Ferva a água, Amanda. E coloque uma bolsa de água quente nas costas antes de dormir. Tá bom, obrigada. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Eu desliguei e fiquei olhando para o nada. Ela tinha gasto o dinheiro dela com um tênis para a filha. Ela não tinha dinheiro para o remédio da própria dor. A lição estava sendo aprendida. E era uma lição dura, que me doía também. O impacto verdadeiro, no entanto, eu só vi no 5º mês. Foi o aniversário da Sofia. 7 anos. Eu preparei uma festinha aqui em casa. Coisa simples. Bolo, brigadeiro, alguns balões. Chamei minha irmã Zilda, alguns vizinhos. Amanda viria, claro. Ela traria a Sofia. Eu estava esperando a Amanda chegar com um vestido de loja cara, comprado no cartão de crédito que eu sabia que ela tinha estourado. Esperando ela fazer um discurso passivo-agressivo sobre como a vida estava difícil por culpa de alguns. A porta se abriu. Amanda entrou. Ela estava diferente. Ela não usava um vestido novo. Ela usava uma calça jeans simples e uma blusa que eu reconheci como sendo antiga. O cabelo estava preso num rabo de cavalo, sem maquiagem. Ela trazia a Sofia pela mão. E na outra mão, ela trazia uma sacola de presente. Sofia correu para me abraçar. Vovó, eu fiz 7 anos. Parabéns, meu amor. Amanda veio atrás, sem graça. Oi, mãe. Oi, tia Zilda. Desculpa o atraso. O ônibus demorou. O ônibus, não o aplicativo.
Minha irmã Zilda, que sabia de toda a história, olhou para mim por cima dos óculos. Parabéns, Sofia. Vamos ver o presente que a mamãe te deu? Disse Zilda, querendo ver o que tinha acontecido. Amanda ficou vermelha. Ah, tia, não é grande coisa. Sofia rasgou o papel. Era uma caixa de lápis de cor. Uma caixa grande, daquelas profissionais, com 72 cores. E um bloco de desenho de folha grossa. Minha neta gritou de alegria. O que eu queria? O que eu queria? Mamãe, obrigada! Amanda olhou para a filha e pela primeira vez em anos eu vi um sorriso nela que não era para uma foto de balada. Era um sorriso de mãe. É que ela ama desenhar, mãe. Ela me disse baixo como se fosse um segredo. Eu vi o preço. Foi caro. R$ 200. Eu tive que vender umas coisas. Vendeu o quê, Amanda? Perguntei. Ah, uns vestidos de festa que estavam parados lá. Aqueles da balada. Eu não ia usar mesmo, né? Ela deu uma risada sem graça. Eu anunciei naquele site de coisa usada. Vendi tudo. Comprei os lápis dela e paguei a conta de luz atrasada. A senhora nem precisou me cobrar esse mês. A lição estava completa. Ela não estava só pagando as contas. Ela estava fazendo escolhas. Ela estava trocando os vestidos da balada pelos lápis de cor da filha. Tia Zilda começou a chorar baixinho e foi para a cozinha beber água. Eu olhei para a minha filha, a mulher de 33 anos que estava ali na minha frente, pálida, cansada, com olheiras de quem acorda cedo e dorme tarde, mas com os olhos brilhando de orgulho porque a filha amou o presente. Eu finalmente vi a minha filha, a adulta. Foi um presente lindo, Amanda, eu disse. A festa foi tranquila. Amanda não reclamou de nada. Ela ajudou a servir o bolo. Ela conversou com os vizinhos. Ela riu das palhaçadas da Sofia. Quando ela foi embora, ela me deu um abraço. Obrigada pelo bolo, mãe. Tava uma delícia, como sempre. Volte sempre, minha filha. Quando fechei a porta, eu me apoiei nela. O general tinha vencido, mas não era uma vitória de conquista. Era uma vitória de restauração. Eu não tinha ganhado um apartamento de volta. Eu tinha ganhado a minha filha de volta. E minha neta tinha ganhado uma mãe. Naquela noite, eu me sentei na minha poltrona. Peguei meu crochê. O silêncio da casa era doce. Eu refleti sobre toda aquela jornada. Lembrei da raiva fria que senti às 2 da manhã, daquela foto que foi como um raio na minha vida. Lembrei do Dr. Almeida, do interfone, dos gritos de monstro. Ah, Roberto, meu velho, você tinha razão. O coração de manteiga derretida, ele quase me afogou. E ele quase afogou nossa filha junto, num mar de sim e deixa pra lá. O seu contrato, Roberto, não era sobre um imóvel. Era uma boia salva-vidas. Você sabia que um dia eu ia precisar de algo mais duro que o meu coração para fazer o que era certo. A gente passa a vida achando que o amor é proteger, é evitar a dor, é passar a mão na cabeça. Mas a idade me ensinou, da forma mais dura, que isso não é amor. É cumplicidade, é covardia. O verdadeiro amor, aquele que constrói, às vezes precisa ter a frieza do Dr. Almeida. O verdadeiro amor é ter coragem de mostrar as consequências. Eu parei de ser a babá da minha filha, para que ela pudesse ser a mãe da minha neta. A minha transformação não foi só descobrir o dinheiro que eu tinha, foi descobrir a força que eu não sabia que eu possuía. A força de dizer não. Uma semana depois, era um sábado. Eu estava na minha cozinha, fazendo pão de queijo. O cheiro tomou conta do andar. O interfone tocou. Eu atendi, o coração já calmo. Oi, mãe, sou eu, Amanda. A voz era leve. Oi, minha filha, aconteceu alguma coisa? Não, nada, tudo em ordem. Eu só liguei para saber se a senhora está ocupada. Estou fazendo pão de queijo. Por quê? Houve uma pausa. Eu ouvi a risadinha da Sofia ao fundo. É que eu fiz café, disse Amanda. Um café bom, coado no pano, e a Sofia fez um bolo. De caixinha mesmo, de chocolate. Mas foi ela que bateu a massa. A senhora quer vir aqui em casa tomar café com a gente? O apartamento tá limpo, eu juro. Eu olhei para a minha cozinha, para os meus pães de queijo crescendo no forno. Ela não estava me ligando para pedir. Ela não estava me ligando para resolver. Ela estava me convidando. Eu sorri. Um sorriso que veio do fundo do peito de manteiga derretida.
Claro, minha filha. Eu levo os pães de queijo. Bota a água no fogo que eu estou descendo. Eu desliguei o interfone. Peguei minha melhor travessa. Tirei os pães de queijo dourados do forno. Peguei minha bolsa, não a de couro do advogado, mas a minha bolsinha de pano, de ir à padaria. A guerra tinha acabado. O general podia, finalmente, tirar a farda. E enquanto eu descia no elevador, com o cheiro de pão de queijo enchendo o cubículo, eu entendi. A Clarice, a avó, podia simplesmente ir tomar café na casa da filha. E não havia poder maior no mundo do que aquele.